Gente, olha só, deixa eu pregar algo aqui para você. Vai ser rápido, vai ser direto. Nós temos hoje uma noite de batismo, mas todo dia de batismo é importante trazer à memória algumas realidades em Deus, sobre a nossa identidade nele, né? Coisas que estão na palavra e que nós precisamos praticar. Existem centenas, milhares de realidades bíblicas que nós às vezes lemos, mas não praticamos. E algumas delas nós nem entendemos a importância bíblica que tem. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre uma palavra que nós talvez nem pensamos ou sabemos o quão séria ela é na palavra, na Bíblia. É sobre ânimo. Fala comigo, ânimo. Mais uma vez, ânimo. Só os corintianos, palmeirenses, santistas. Oh, recorde, hein? Recorde, 7 hoje. Fala mais uma vez, ânimo. A Bíblia fala muito sobre ânimo. A Bíblia fala sobre viver animado, praticamente como um pré-requisito para viver algumas coisas que Deus tem para nós. A Bíblia não fala sobre o ânimo que nós estamos acostumados, porque nós hoje estamos acostumados a viver empolgados. Então tem certas pessoas que têm até algum certo tipo de vício em empolgação, e a empolgação nos faz bem, né? Nos dá uma expectativa por um momento. A gente fica muito... Viver empolgado é bom, mas não é sobre viver empolgado que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre viver animado. Pastor, o que é ânimo? Ânimo é uma condição de espírito, é um mood, é a forma como nós vivemos. Sabe quando, mood de hoje, como é que está meu jeito hoje? Ânimo é essa condição de espírito, é esse posicionamento, é essa forma de viver. Ânimo é a gente poderia chamar como um excesso de boa expectativa, um excesso de determinação ou alegria diante de alguma coisa. Ânimo, ter ânimo, viver animado, viver esperando algo. Deus vai fazer, Deus pode fazer, estar animado. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje, mas a Bíblia fala sobre ânimo em vários momentos. Em vários momentos, Deus, quando está chamando alguém, quando Deus está movendo alguém, quando Deus está enviando alguém, quando Jesus curou pessoas, Ele disse essa palavra no meio do milagre. Ele disse: ânimo, a sua fé te salvou. Quando Deus chama Josué, em Josué capítulo 1, versículo 1, 2 até o versículo 7 ali, depois 9, isso fica muito claro. Nós lemos aqui na versão NVI, e na versão NVI a palavra ânimo, ela surge como coragem, mas eu prefiro ficar na palavra ânimo. Eu entendo que tem talvez uma essência mais fiel a todo um contexto de Deus. Então Josué capítulo 1, versículo 1 até 7, você vai ler comigo aqui no telão. Diz assim: Josué, se esforce e tenha bom ânimo, pois tu farás esse povo herdar a terra que eu já jurei a seus pais. Então somente se esforce e tenha bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés já te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde você for. Versículo 9. Não te mandei eu? Então se esforce, tenha bom ânimo. Ou na versão NVI diz: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde você andar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Presta atenção, irmão. Nós estamos falando aqui de um Deus chamando Josué para continuar uma missão de levar o povo até a terra prometida. Josué, ele já tinha vivido parte desse processo junto com Moisés. Moisés morre, então Moisés não está ali mais para liderar o povo. Agora a responsa está na mão de Josué, responsabilidade está com ele. Deus vai até Josué e fala assim: Josué, agora é você que vai continuar esse negócio. E você, para viver isso, você precisa ter bom ânimo. Deus fala 3 vezes para Josué ter bom ânimo. Fala comigo, 3 vezes. Mais forte, 3 vezes. Por 3 vezes ele fala para Josué: olha, você precisa ter ânimo. Bom, e essa palavra ânimo, às vezes, ela soa um pouco distante para nós.
Porque o que nós mais temos hoje são justificativas para viver desanimado. O que nós mais temos hoje são problemas, são gigantes, são desafios, são frustrações, são coisas que nós achamos que ia ser de um jeito e é de outro. E isso rouba a nossa alegria, rouba a nossa expectativa. Todos nós temos aqui razões para viver desanimado. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos esse princípio, Deus querendo colocar dentro do coração de tantas pessoas. Olha, você precisa ter ânimo, estar animado, ter um excesso de determinação no meio da sua vida, em meio à sua vida, para que você viva aquilo que eu tenho para você. Irmão, e o crente, o evangélico, o cristão, nós precisamos ser o povo mais animado dessa terra, irmão. Não tem condição um povo crente ser desanimado. Eu vi não sei quantos vocês viram as freiras do beatbox que está agora na internet? Quem viu a freira do beatbox? Ninguém não viu a freira do beatbox? Quem não está nem aí para minha enquete? Levanta a mão. Irmão, duas freirinhas, uma é do... Só um minutinho. Aí vem a outra dançarina. Mano, até as freiras estão animadas, cara. Vou chamar elas para vir na vigília aqui, vai ser maravilhoso. As freiras estão animadas, maravilhoso, glória a Deus. Presta atenção, a Bíblia fala sobre a importância de viver encharcado de ânimo. Por isso hoje é dia de você dizer: tchau desânimo, você não tem lugar na minha vida. Faz assim ó pro ar, fala assim: tchau desânimo, você não tem lugar na minha vida. Irmão, um homem, uma mulher de Deus não pode viver desanimado. Preste atenção, eu entendo claramente que o desânimo, ele é contrário à vontade de Deus. Eu não estou falando que Deus é contra o desanimado, Deus é contra o desânimo. Às vezes nós estamos em ambientes ou momentos que a gente está meio desanimado, a gente está meio prostrado, a gente está meio sem expectativa, a gente está meio, como é que vai ser? Eu sei que tem momentos, mas Deus, Ele vai te tirar desse lugar. Porque um filho de Deus, ele não pode permanecer nesse lugar de desânimo. Irmão, quando nós lemos Isaías capítulo 40, versículo 28, como ficar desanimado quando nós trazemos esse texto à memória? A Bíblia diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Olha só, a Bíblia está dizendo: até os jovens se cansam, todo mundo se cansa. Todo mundo vai ficar exausto em um certo momento. É verdade, o Senhor sabe que estações assim acontecem na nossa vida. O texto ainda diz: os moços tropeçam e caem, mas, fala comigo, mas. Glória a Deus pelos mas da palavra. Fala em português, vai, mas. Em inglês, but. Em espanhol, pero. Yeah. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Deus te trouxe aqui esse lugar para você ser renovado pela palavra dEle, para você ser renovado pela presença dEle. Não há espaço para desânimo mais na tua vida, não há espaço para cansaço hoje na tua vida. Você entrou aqui para sair encharcado de ânimo dos céus, ânimo da palavra de Deus. Aonde você andar, você vai carregar essa realidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fala assim: tchau desânimo. Tem gente que agora está assim: por que eu vim nesse culto, cara? Eu estava curtindo a minha bed, eu estava feliz lá ouvindo meu sertanejo, curtindo uma fossa. Está repreendido. Ouvindo uma sofrência, está repreendido. Irmão, você veio aqui porque Deus não vai deixar você continuar desanimado. E nós vamos aprender que tem certas coisas, se não todas as coisas da nossa vida, não é pelo que nós sentimos, é pelo que nós cremos. Irmão, se a nossa vida for pautada pelo que nós sentimos, nós nem precisamos abrir a Bíblia. Nós vamos para algum lugar, nós começamos a conversar sobre os nossos sentimentos, encontramos uma solução natural sobre os nossos sentimentos e continuamos a nossa vida.
Mas igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de olhar para aquilo que a palavra diz e falar: eu ainda não estou vivendo isso, eu ainda não estou acessando isso, mas eu sei que já é uma realidade. Se é uma promessa, está disponível para mim. Essa realidade pode e vai acontecer hoje na sua vida. 1 Reis capítulo 19, versículo 1 até versículo 8, a história de um cara chamado Elias. Fala assim: Elias, assim como eu e você, teve um momento lá, uma luta que ele enfrentou, ele teve medo e ele fugiu. E esse texto ele é muito citado, mas eu quero ler com você, 8 versículos só. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, 1 Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Elias então foge para salvar a sua vida. Ele então em Berseba de Judá deixa o seu servo, ele entra no deserto, ele caminha por um dia. Ele chega a um pé de giesta, ele se assenta debaixo dele e ele ora. Ele ora assim: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e ele dormiu. Olha para mim, nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando de um cara que tinha sido instrumento de Deus. Ele falava e o Senhor reagia. Ele via palpavelmente a manifestação de Deus, mas por uma realidade natural ele tem medo. Ele foge, ele vai para o deserto. No deserto ele faz uma oração muito perigosa, mas a gente consegue entender o cenário. Ele fala assim: Senhor, eu não aguento mais, eu nem quero continuar vivendo. Quantos de nós talvez não fizemos uma oração com essas palavras, mas no fundo era o que nós sentíamos. Talvez você nunca usou as palavras que Elias usou: Senhor, eu quero morrer. Senhor, alguns até já oraram isso. Às vezes você nunca orou, mas no fundo, esse era o seu sentimento. Você já viu o mover de Deus, você já viu o agir de Deus, você já viu o milagre de Deus, mas luta gigante, frustração, notícia ruim, diagnóstico, você fala assim: quer saber, eu acho que eu quero jogar tudo pro alto. E aí a nossa solução é abraçar o desânimo. A Bíblia diz que Elias faz essa oração, mas ele se deita debaixo de uma árvore, então ele dorme. De repente o anjo toca nele e diz: Elias, se levante e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas. Alguém dá um aleluia aqui em nome de Jesus? Ô Senhor, toca quem está do meu lado esquerdo, em nome de Jesus, para ser canal de Deus, ser anjo de Deus depois do culto. E um jarro de água. Elias então comeu, bebeu e se deitou de novo. O anjo então volta mais uma vez, toca nele e diz: Elias, se levante, coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmão, Deus, ele percebe o momento de Elias. Ok, está tudo certo, mas Deus não deixa Elias ficar daquele jeito. Gente, isso é maravilhoso. Deus não desiste de você, irmão. Deixa eu te dar essa notícia. Eu sei que você já quis jogar tudo pro alto, largar sua família, largar seu casamento, largar seu ministério, mas assim: isso aqui não vai dar em nada. Eu sei que você já quis, mas você está aqui hoje. E hoje, essa igreja, esse lugar, está sendo como um anjo de Deus na sua vida para dizer: ei, você veio aqui para ser reabastecido. Coma, descansa, se prepara, ainda tem viagem pela frente. Irmão, presta atenção, o anjo acorda Elias e dá para ele comida, descanso e propósito. Comida, pão ali nas brasas. Descanso, ele fala: descansa um pouquinho, se prepara. Terceira coisa, ainda tem muita viagem, tem muita coisa à frente. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Você veio aqui para ser renovado por Deus hoje. Ele veio aqui para te entregar descanso, alimento e propósito.
para você que estava cansado e sobrecarregado, nessa noite o Espírito Santo entrega a você alimento, descanso e propósito. Para aqueles que estão com fome existe alimento, para aqueles que estão cansados existe descanso, para aqueles que estão perdidos existe propósito. Mas uma coisa eu sei: Deus não vai deixar você desanimado. Ele quer levantar você desse cativeiro, Ele quer tirar você dessa caverna, Ele quer levar você para o lugar do propósito dEle, em nome de Jesus. Diga comigo assim: alimento. Mais forte: alimento. Mais uma vez: alimento, descanso, propósito. Deus, Ele encontra Elias no meio do desânimo, no meio do eu não aguento mais. E naquele momento Ele oferece para Elias isso. Ele oferece alimento, Ele oferece descanso e Ele oferece propósito. Bom, nós vamos entender que quando eu falo sobre o ânimo que eu estou falando essa noite, é sobre se abrir para um ânimo que só Deus pode gerar no nosso coração. Não é sobre um ânimo que o nosso dinheiro compra. Não é sobre um ânimo que uma mudança natural, geográfica, por exemplo, compra. Não, isso é bom, faz bem pra gente. Muda de casa, muda o corte de cabelo, sei lá, viaja, faz alguma coisa. É bom, isso, né, para nós é legal, um ar novo, ok. Mas eu não estou falando sobre esse ânimo. Eu estou falando sobre esse ânimo, sobre esse alimento que só a palavra de Deus pode ser para a nossa vida. Deus encontra Elias e Ele oferece alimento, descanso e propósito. Sabia que tem muita coisa na sua vida que não concretizou porque você não vive essa palavra? Cara, talvez existem pessoas aqui essa noite na nossa igreja cheias de propósito, de chamado, de dons, sabe? Carregam verdades de Deus mesmo. Cara, coisas que Deus quer te usar, coisas que Deus quer que você faça, coisas que Deus quer mover através de você. Só que nunca viveram isso. Por quê? Não é porque você está na igreja errada, não é porque você nasceu na família errada, não é porque o governo é A, B ou C ou D, não é porque você mora em São Paulo e não é a cidade, não é nada disso. É porque falta ânimo para você. Sabe qual é a diferença de visão para visionário? Visão é saber o que Deus tem. Visionário é quem tem coragem de ir em direção ao que Deus tem. Então tem muitas pessoas que têm muitas visões. É uma pessoa que tem visão. Ela, olha, às vezes se assenta com alguém, né? E aí ela é PhD em alguma coisa. Olha, não, Deus já me falou isso, Deus quer me usar assim. Você olha, você fala assim: gente, que lindo, maravilhoso. Mas nunca viveu nada. E tem sempre uma justificativa, né? Eu às vezes converso com algumas pessoas que PhD em igreja. Não, porque a igreja, porque o som, porque tem que ser assim, porque a cadeira, não sei o quê, porque o ministério, beleza. Aí é uma pergunta básica: você já plantou quantas igrejas? Não, nenhuma. Mas vai chegar a minha hora que eu vou abrir igreja. Amém. Então você faz alguma coisa. Não, mas é porque eu já estou velho. Não, pastor, é porque eu não tenho. Ah, pastor, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condição. Irmão, eu sei, todos nós temos uma justificativa para encobrir a nossa preguiça. Todos nós temos uma justificativa, gente, para encobrir a nossa preguiça, a nossa falta de... Todo mundo tem. Ou seja, tem muita coisa que Deus já te entregou, e porque você não vive em ânimo espiritual, isso não acontece. Pastor, você está pregando sobre isso, ok, eu acho maravilhoso, é verdade. Agora, a pergunta que fica é: pastor, mas como que eu vou me animar? Meu cenário hoje, eu até estou entendendo que eu preciso viver animado, mas como? Meu cenário não é favorável, eu não tenho condições boas para isso, eu não tenho perspectiva. Eu sei. Por isso nós vamos olhar a palavra, por isso nós vamos ver a Bíblia. Quando eu leio essa história, Deus falando com Josué, eu vejo claramente 3 formas. Fala comigo: 3 formas como o ânimo, ele é gerado no nosso coração. Se eu estou pregando sobre um ânimo que vem de Deus, nós vamos entender como que Deus coloca esse ânimo no nosso coração, né? Como que isso acontece? Primeira coisa, quando nós lemos esse texto no versículo 6, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra, sob juramento que eu já prometi a dar a seus pais. Aprende algo: a primeira coisa que vai gerar ânimo hoje na sua vida é uma consciência das promessas que Deus tem para você.
Irmão, é impossível alguém viver verdadeiramente animado se não conhece as promessas que Deus tem para ela. Se não, o ânimo dela é um ânimo natural. E eu repito, é bom, não estou falando que é errado, mas não é sobre esse ânimo que eu estou pregando. Eu estou pregando sobre uma atmosfera que não é que a gente a gente não tem, nós não saímos do mundo, nós vivemos o mundo, mas você vive em uma realidade tão sobrenatural. Debaixo da palavra de Deus, é que a palavra é suficiente para te deixar animado. Não é circunstância, não é o momento, não é o que falam, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Quando eu leio Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Salmo 33, versículo 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que Ele faz. Bom, a promessa de Deus é a única coisa intocável na nossa vida. É a única coisa, a promessa de Deus. Por isso, ouça algo em nome de Jesus. Se mova por uma palavra, se mova por uma promessa. Não se mova por opinião positiva ou negativa. Tem gente que fala assim: não, eu não posso ligar para os relatórios, para as opiniões negativas. Eu acho que você não pode, mas também você não pode para as positivas. Porque tem muita gente que fica com a gente assim: vai, começa, eu vou estar junto, eu e você, inseparável. Irmão, você vai. Irmão, depois de 2 meses acontece alguma coisa, essa pessoa, você está até bloqueada no seu Instagram. Fala comigo, misericórdia. Aí você fala assim: gente, agora eu estou sozinho. Eu já me movi algumas vezes na vida, e sei que eu vou me mover muito mais, mas eu nunca me movi sem ter uma palavra e uma promessa de Deus. Nunca. Coisas grandes, inícios, fins de algumas coisas, profissional, ministerial, coisas grandes da nossa vida, que a gente sabe que são coisas que vão dar, vão mudar a nossa vida. Não dá para ir só pela opinião de pessoas. Irmão, aprenda algo na nossa vida. Às vezes a gente vai perder a perspectiva, às vezes a gente não vai ter relatório positivo, não vai ter condições, mas uma palavra, uma promessa é capaz de nos manter animado no propósito que Deus tem para a gente. Por isso que você está aqui hoje, você quer viver animado espiritualmente falando, você precisa falar assim: Deus, qual a tua palavra sobre a minha vida? Quais as suas promessas para a minha vida? Quais as tuas promessas para a minha casa? E quando eu entendo essas promessas, é como se o ânimo, ficar animado em meio às circunstâncias, fosse algo natural. Por exemplo, acontece uma coisa ruim, negativa, um problema. Eu entendo Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu entendo que eu estou debaixo de uma promessa, que Deus não perde o controle de nada. Acontece qualquer coisa na minha vida, se eu não estiver com Deus, eu vou desesperar, eu vou querer jogar tudo para o alto, eu vou desistir, eu vou embora. Mas como eu entendo que eu tenho uma promessa, porque sou filho de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, eu tenho 2 caminhos: ou eu agarro desânimo em alguma circunstância, ou diante dessa circunstância ruim, eu agarro a promessa de Deus. E eu prefiro agarrar a promessa de Deus. A Bíblia diz, recebe essa palavra em nome de Jesus: todas as coisas cooperam todas para o seu bem. Se você ama o Senhor, se você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, existe algo maior do que as suas circunstâncias, existe algo maior do que as suas frustrações, existe o agir de Deus. Ele não planeja o mal, mas Ele pode usar até a pior situação da tua vida para te encaminhar para o propósito dEle. Ele não tem alegria nas suas lágrimas, mas Ele pode dar sentido às suas lágrimas, porque nós cremos: todas as coisas cooperam para o meu bem. Irmão, é impossível não permanecer animado na vida quando nós lembramos que todas as coisas cooperam para o meu bem. Pastor, eu estou vivendo pior semana, pior mês da minha vida, minha empresa fechou, quebrou, blá blá blá. Aí quando você vai para esse lugar da promessa, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. É como se a promessa fosse uma injeção de ânimo no nosso espírito, e a gente consegue permanecer de pé. Eu estou animado, naturalmente está ruim, mas eu tenho uma promessa de Deus.
que gera o ânimo de Deus? A consciência das promessas que Ele tem. Agora, o que mantém esse ânimo? Porque ter um ânimo gerado é fácil. Então, a gente entende de Deus uma promessa, uma palavra, a gente fica animado, a gente fica empolgado. Eu vou viver, a gente está animado, pá. A gente dá um passo. Só que aí de repente na caminhada a gente tem muitas circunstâncias, né? Desafios. E aí a tendência é esse ânimo ser sugado pela vida. É como se esse ânimo vai sendo drenado, né? Esse ânimo vai sumindo. Então a gente precisa manter esse ânimo. Pastor, o que mantém esse ânimo? A Bíblia diz no versículo 7. O Senhor disse para Josué: você vai precisar ser forte e corajoso. Você vai precisar ter bom ânimo. E tenha o cuidado. Fala comigo, cuidado. Josué 1:7, mídia. E tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés passou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Fala comigo, obediência. É impossível alguém andando em obediência viver desanimado. Acredite em mim, irmão. Se você obedece a palavra de Deus, é impossível você se sentir desanimado. Nós ficamos desanimados quando nós achamos que estamos sozinhos. Sabe, uma das piores coisas na vida é tentar ser quem Deus não nos chamou para ser. E geralmente o desânimo nos encontra quando nós não somos filhos de Deus. Nós somos personagens criados por nós mesmos, que até se parecem filhos de Deus, mas que nós sabemos que não são verdadeiros. Uma das coisas que mais causa desânimo hoje são pessoas que querem ter uma vida que Deus nos chamou para ser. Eu já ensinei isso a vocês aqui. Nós temos um propósito em Deus, e para cumprir esse propósito nós vamos viver alguns chamados. Então o propósito, ele é um, e nós vivemos esse propósito em alguns chamados. Então em algum momento o seu chamado é atuar de uma certa forma num certo lugar, depois o seu chamado é atuar de outra forma em outro lugar. Então os nossos chamados mudam, e para executar o nosso chamado nós usamos os dons que Deus nos deu. Propósito, chamado e dons. Fala comigo, propósito, chamados e dons. Então, quando eu me converti, eu era um adolescente. Por muitos anos, por quase 10 anos, o meu chamado foi tocar guitarra no louvor. Então era como eu fluía no meu ministério. Eu era o guitarrista do louvor, anos aqui, tocando. Foi nesse momento que eu conheci a Lindsay. A Lindsay cantava no louvor. O chamado dela era cantar no louvor. Foi exatamente nesse momento que ela deu em cima de mim, aquela história toda que você já sabe, a igreja já sabe, não vou contar, depois eu conto com calma. Era o meu chamado. Então depois, quando eu com meus 20 anos, o meu chamado, eu acreditava que era um chamado, era através dos negócios. Eu fui empresário. Então eu mesmo sendo empresário, nada de pastor, eu vivi o meu chamado. Então era aquele chamado. Depois de um certo momento, eu fui entendendo que o meu chamado ele foi transicionando. Muitas pessoas falam assim: pastor, que dia que você entendeu que você era pastor? Eu falo, eu não tenho esse dia. Eu fui entendendo. Isso é maravilhoso, gente. Muitas pessoas estão paralisadas na caminhada espiritual porque querem o dia. Irmão, aquele dia que alguém orou por você, você caiu, ou você sonhou, ou veio um profeta, você estava lá virando a esquina, você estava lá no Allianz Parque, aí o Saulo falou seu nome daqui, aí te deu uma palavra, aí todos nós queremos, sabe aquele dia que vira a chave? Ok, gente, eu sei, isso pode acontecer, mas eu garanto que na 90% das pessoas, o nosso chamado, ele não acontece, ele não é conhecido num dia. Você vai descobrindo esse chamado. A Bíblia diz: eis que estou fazendo uma coisa nova, você não percebe? Então, ou seja, tem muita coisa no reino de Deus que é sobre a gente ter a capacidade de perceber. Não é sobre você simplesmente, agora eu sou assim. Não, você vai percebendo. E foi o que eu vivi com a Lindsay. Nós éramos empresários, nunca imaginaríamos ser pastor, zero. A gente foi percebendo que a gente amava isso, que a gente gostava. A gente gostava de viver igreja, de pregar, de cuidar de gente. A gente gostava. A gente foi descobrindo isso.
E quando nós vamos descobrindo isso, gente, nós vamos entrar nesse lugar da obediência. Fala comigo, obediência. Irmão, talvez você sabe que Deus já te chamou para algumas coisas e você está fugindo disso. Isso vai sugar o seu ânimo, confia em mim. Hoje é dia para você voltar para esse lugar que você sabe que Deus te chamou. É dia de você parar de ter medo da opinião das pessoas, parar de ter que convencer todo mundo, de agradar todo mundo. Não, é dia de você estar no lugar que você sabe que Deus tem para você. Ministerial, profissional, onde quer que seja. Tem coisas que só você pode fazer. Você fala assim, glória a Deus. E quando nós vamos para esse lugar, gente, é impossível a obediência não manter o nosso ânimo aceso. Gente, é muito fácil hoje gostar da Bíblia, é muito fácil. Tem pessoas que eles amam a Bíblia, mas eles odeiam obedecer o que a Bíblia fala. É a geração que ama versículo, mas odeia a palavra. Quem está aqui, quem está entendendo isso? Ama versículo, ama postar um versículo no Instagram, e glória a Deus, posta mesmo, a palavra é pregada, a semente não volta vazia. Mas deixa eu te falar, você vai abençoar pessoas. Só que a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a minha alma? O que adianta você ser um bom pregador ou postador de versículos na internet, se você não vive a palavra de Deus? E quando nós vamos para a obediência, nós estamos falando em abrir esse livro e falar, se a Bíblia diz que faz mal, faz mal. Se a Bíblia diz que é pecado, eu não vou negociar sobre isso. Não é sobre abrir a Bíblia e usar um versículo para me fazer bem, para ter força, para ter o dia. Faça isso, é ótimo, mas a Bíblia é mais do que isso. A Bíblia é nosso alimento, preste atenção. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é um alimento para a nossa alma. Quando nós entendemos que ela é um alimento, nós entendemos que ela vai nos levar para esse lugar de obediência, para viver tudo aquilo que ela tem para a gente. Se não, gente, facilmente nós queremos viver animados, mas fora do Evangelho. Nós queremos viver animados, nós queremos que Deus nos dê algumas injeções de ânimo, e Deus faz isso, mas não é sobre isso que eu estou pregando. Eu estou pregando sobre uma constância, eu estou pregando sobre uma fé inabalável. Eu estou pregando sobre você ter coragem de no seu melhor dia, no seu pior dia, você falar, Ele continua o mesmo, Ele continua fiel. Eu não vou mais dar desculpas para nada. Eu vou me animar e vou dar passo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Consciência da promessa, obediência. Terceira coisa, não é só importante a consciência da promessa, é importante a consciência e o entendimento da presença de Deus sobre a nossa vida. Irmão, como viver desanimado se nós somos guardados por Ele em todo o tempo? Como viver desanimado? Salmo 23. Gente, Salmo 23, se a mídia puder colocar aí. Gente, esse salmo eu sei que é conhecido, mas ele não pode ser só um salmo conhecido, ele precisa ser um salmo vivido. Salmo 23, olha o que a Bíblia fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos ou verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, Ele me restaura o vigor, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Irmão, a consciência da presença de Deus, é impossível nós termos essa consciência e vivermos desanimados. Engraçado que o salmista, Salmo 23, ele diz: em verdes pastagens o Senhor me faz repousar, o Senhor me conduz às águas tranquilas, o Senhor me guia pelas veredas da justiça. Agora ele também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha a diferença quando nós vivemos na força do nosso braço e quando nós vivemos pela direção de Deus. O salmista diz: quando eu escolho o meu caminho, eu ando pelo vale de sombra da morte. Mas se eu dependo do que Ele tem para mim, Ele me leva pelas veredas da justiça. Os caminhos de Deus são em meio aos verdes pastos. O caminho de Deus é sobre esse lugar de provisão. Irmão, você está aqui hoje, Deus está aqui, te trouxe aqui, para que você resgate do seu coração a consciência da presença de Deus. Isaías capítulo 49, versículo 14 até versículo 16, o povo achando também que estava esquecido, que estava abandonado. A Bíblia diz: Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ainda possa esquecer, eu não me esquecerei de você.
E o Senhor diz: veja, gravei você nas palmas das minhas mãos. Irmão, deixa eu dizer algo a você: o Senhor não te esqueceu. Pode dar glória a Deus por isso. O Senhor não te esqueceu. Mais forte: o Senhor não te esqueceu. Seja restaurado nesse ânimo hoje, seja restaurado nessa realidade hoje, em nome de Jesus. Deixa eu dizer, não é uma opção, gente, é uma questão de sobrevivência. A Bíblia não trata o ânimo como uma opção, uma dica, não, trata como uma condição. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, quando Jesus vai curar a mulher com hemorragia há 12 anos, ela vence várias coisas, ela vence frustrações e tal, e então ela toca em Jesus, Jesus olha para ela, versículo 22, Mateus 9, voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé o curou. E naquele mesmo instante ela ficou curada. Irmão, por que Jesus pede ânimo para aquela mulher? Filha, ânimo, ânimo. Será que ela já não estava animada de ter Jesus olhando e falando com ela? Eu acho que não. Por quê? Nós estamos falando de 12 anos de frustração. Nós estamos falando de 12 anos de uma cultura de desânimo, 12 anos de uma cultura de tentar e não dar certo. Nós estamos falando de 12 anos de ela nem via que ela era desanimada às vezes, assim como nós. Tem áreas da nossa vida que a gente nem percebe que nós já somos desanimados. É a nossa perspectiva. Tem uma notícia boa, aí você, meu Deus, não, eu prefiro ficar com o pé no chão. Eu sei que isso é bom, gente, mas tem que ter limite. Senão esse papinho assim, eu prefiro ficar com o pé no chão, vai te tirar da palavra de Deus, sabia disso? Tem certas coisas quando Deus coloca na nossa frente, requer ânimo, igual a Bíblia diz. Por que Deus fala para aquela mulher: ânimo, filha, tua fé te curou? Porque aquela mulher talvez já era uma cultura dela de desânimo. Sabe, a perspectiva dela era de desânimo, o jeito dela era de desânimo, tudo era de desânimo. Ela já não tinha essa alegria. E é isso que Jesus falou: você vai ser curada, mas você precisa entender o que é viver nesse estado de espírito para desfrutar da cura que eu vou fazer na sua vida. Então tem certas coisas, gente, que Deus ainda não fez, porque nós não temos essa terra. A terra do nosso coração não vive isso. A terra do nosso coração ainda não está preparada com esse ânimo gerado por Deus. A terra do nosso coração, ela é seca. Cai alguma coisa, pinga alguma coisa na nossa terra, ela já morre. A terra do nosso coração é desanimada. A gente não acredita mais em pessoas, a gente não acredita mais em igreja, a gente não acredita talvez mais em Deus, a gente não acredita no poder de Deus. A terra do nosso coração, ela é uma terra desanimada. E às vezes Deus está só esperando a gente trabalhar melhor na terra do nosso coração. Ânimo, para que Ele possa viver e liberar milagres sobre nós e através de nós. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Agora preste atenção, algo que é bom frisar e lembrar. Marcos capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Tinha um cara que ele era um paralítico, e aí ele chama 4 amigos para ir levarem ele até Jesus, para ver se Jesus podia curar ele. Olha só, a Bíblia diz que esses caras falam: não, beleza, vamos levar Jesus, vamos levar você lá até Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 3: vieram então alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através da abertura do teto baixaram a maca que ele estava deitado, o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmão, presta atenção no poder da atmosfera de ânimo. Imagina se os 4 amigos desse paralítico fossem pessoas desanimadas, igual alguns amigos que a gente tem na vida. Imagina o cara lá assim, Jesus deitado na maca, é hoje. Aí chega os paralíticos e fala assim: irmão, tá lotadão, cara, uma preguiça, cara. Imagina se esse cara não tivesse rodeado de 4 caras animados, falando assim: irmão, nós vamos descer você no teto, filho. Está sendo o quê? Nós só vamos sair daqui hoje com você curado. Os caras abrem o teto. Eu fico imaginando, nem Jesus acreditou. Jesus deve ter visto e falar assim: gente, vocês são malucos, cara. Eu fico imaginando os caras lá em cima, descendo o cara na maca, morrendo de medo de cair. 4 caras animados. Agora me pergunta, fala a verdade, se você fosse um dos 4 amigos,
você ia animar, subir no teto, abrir um buraco e descer o cara? Ou você ia falar para ele, pô, pelo menos a gente tentou, vamos voltar outro dia? Quem você seria? Agora, vamos ser sinceros, irmão. Hoje, se a sua vida dependesse de 4 amigos mais próximos que você tem, eles subiriam com você naquele teto, abririam uma parte do teto, desceriam até Jesus, ou eles iam respeitar a sua doença? Sabe qual é o problema, gente? Às vezes nós preferimos pessoas que respeitam a nossa dor do que pessoas que nos levam para esse lugar de ânimo espiritual. Eu não estou pregando aqui sobre ter empatia com a dor de alguém. Nós vamos ter empatia com a dor de quem está próximo a gente. Nós precisamos. Eu repito, tem dias, gente, que a gente está desanimado mesmo, está na bad. Você vai viver isso aí. Mas deixa eu te dar uma notícia. Na Bíblia, até a tristeza tem prazo de validade. A Bíblia diz que o choro dura uma. Eu sei que uma noite não é 12 horas, mas entenda algo. Uma noite. O choro tem prazo de validade, porque a alegria vem pela. Irmão, deixa eu te falar, não seja um agente de derrota na vida de ninguém. Você não pode aceitar. E outra, escolha a dedo. Não tenham pessoas que respeitam o seu desânimo. Tenham pessoas que te amam e entendem o seu momento, mas que uma hora ou outra eles vão falar para você, falar assim, bora filho, vamos embora para a igreja, deixa eu orar com você, vamos para o GC, vamos servir, vamos fazer alguma coisa. Você não vai viver nesse desânimo. Eu estou aqui para te levar e te voltar para o lugar do teu propósito. Você está sendo chamado a ser essa pessoa. Você está sendo hoje um agente de ânimo na tua casa, na tua família, nos teus amigos. Deus está levantando pessoas aqui para encharcar ambientes de ânimo, encharcar ambientes com a promessa, com a palavra de Deus. Você essa noite está sendo encharcado de um ânimo que dinheiro não compra, notícia não compra, geografia não compra, mas a presença, a promessa, a palavra de Deus é capaz de gerar em você a alegria do Senhor. É a nossa força. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode exaltar essa verdade em nome de Jesus. Seja cheio essa noite da alegria do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão, fecha os teus olhos, levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Senhor, através da tua palavra, nós entendemos que é uma realidade à nossa disposição. Pai, que essa noite pessoas sejam restauradas, renovadas, em toda alegria, em todo ânimo, que elas vivam em nome de Jesus, um ânimo sobrenatural. Pessoas, Pai, vivendo em cavernas, pessoas aqui vivendo em quartos escuros, talvez nos assistindo online agora, em um quarto isolado, em um ambiente, Pai, aonde ela entende que permanecer assim é o melhor caminho, mas nós entendemos a tua palavra, assim como o Senhor fez com Elias, e entregou o alimento, entregou o descanso, entregou o propósito. Eu oro para que o Senhor libere essa noite sobre a vida de cada um nesse lugar, para cada um que necessita alimento, propósito, descanso. Para aqueles que estão cansados, Pai, nós oramos agora e liberamos descanso. Para aqueles, Pai, que estão vazios, nós oramos por alimento do Senhor. Para aqueles que estão perdidos, nós oramos agora, Pai, para que propósitos sejam renovados, chamados sejam renovados agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que ao sair daquelas portas, pessoas saiam, Pai, com uma nova visão, uma nova perspectiva. Pai, que elas sejam envolvidas essa noite com a alegria do Senhor, com a alegria da tua palavra, com a alegria da tua presença, em nome de Jesus. Eu oro agora e ministro sobre cada um de nós alimento, descanso e propósito. Alimento, descanso e propósito, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele no teu lugar, Lagoinha. Exalte a Jesus no teu lugar.